favor, apareça. Foi mal, pessoal. Ah! Kiane Cardoso Boa noite. Neto. Boa noite, Kiane. Que bom Essas você coisas ao vivo aqui. acontecem, né? Pois é, menina. O que aconteceu que você caiu? Aqui, Caiu cabulosamente, foi? é uma coisa muito engraçada essa coisa de comunicação, né? Virei e falei assim, "Ô, gente, desliga o Wi-Fi." Aí, o que que aconteceu? Meu irmão desligou o Wi-Fi da casa. Ai, ai, ai. Luciana, essa é uma das coisas que a gente faz para o Wi-Fi, né, para a internet melhorar, pelo menos a nossa transmissão aqui, né? Então a gente desliga tudo, né? Desliga Netflix, desliga os Wi-Fi dos celulares, né? E aí que a Anne pediu para desligar e foi isso que aconteceu então. Caiu cabulosamente. Foi isso que aconteceu. Aí caí cabulosamente. Mas tá bom, voltei. Que bom. Tudo certo. Ó, que alegria. Bom, Minha primeira agora é minha vez de live. falar. Por favor, fique à vontade. Hoje eu vou falar menos. Pessoal, vocês vão ter um sossego de mim hoje, porque hoje eu vou falar menos. Fique à Bom, gente, vontade, eu Kika. desejo a todo mundo boa noite agora, né? Voltando agora, respirando um pouco mais calma, depois desse susto. Esses momentos iniciais é sempre muito tenso, né, para poder entrar, né? Tudo dá muito errado, mas no final tá tudo certo. Só ter calma. Silvano que eu diga. Silvano, que diga. Agradecer a todo mundo que está presente aí hoje na nossa live. Obrigada mesmo pela presença. Agradecer também a presença. Hoje nós temos dois convidados especiais, né? Que é o Cristiano e a Annalise. Muitas pessoas Especialíssimos. conhecem, são professores assim da melhor qualidade que existe. E são pessoas que eu pude. A Annalise, eu tive aula com ela, o Cristiano é um amigo que eu tive o privilégio de conhecer durante a vida. Então, acho que quando nós pensamos para essa live, que é um tema que está assim, né, bombando, falando sobre o Enem, né? Cada momento que passa tem uma informação nova. Na hora me veio à mente conversar com o Cristiano, que é um profissional que trabalha já há muito tempo com os alunos no ensino médio, e a Annalise, que quem não conhece a Annalise, né? Uma professora excelente que eu tive o privilégio de conhecê-la há 1 ano e meio atrás, tive aula com ela e fiquei muito grata e feliz por eles terem aceito o convite, né? Estar aqui conosco participando hoje e conversando com essa galera que está aí hoje, conosco e com essa galera que está aí presente. Então, muito obrigada a todo mundo e sem mais delongas, vamos chamar o pessoal para participar, né? Cristiana, Annalise, tudo Bem-vinda, bom? Annalise. Bem-vindo, Annalise, bem-vindo, Boa Bem-vindo, noite. Cristiano. Cristiano. Boa Boa Noite a cada um e a cada noite. um. Boa Boa noite. noite. Que Tudo bom, ótimo povo? vocês conosco aqui. Que bom, agradecemos pelo aceite do convite. Que honra É nossa, verdade. né? Nesses tempos de pandemia, tempos de tanta necessidade de pensarmos, de conversarmos. Inclusive, eu estou ouvindo, falando em conversar, estou ouvindo minha voz. Se der eco para vocês, me avisem. Mas que bom mais uma vez por estarem conosco. E por favor, apresentem-se aqui para a nossa turma, essa nossa galera que está aqui conosco hoje. Quem que vai Bom, então vamos na começar, ordem Annalise? alfabética. Ordem Na ordem alfabética. alfabética. Bom, meu nome é Annalise da Silva, eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG. Faz 12 anos que eu estou na UFMG. Nos 29 anos anteriores, eu fui professora da educação básica, eu trabalhei na rede pública municipal de Belo Horizonte, trabalhei na rede pública estadual, trabalhei também no setor privado.
Então, é isso, né? Eu comecei aos 17, aí vocês vão aí fazendo as contas, para dar conta de entender, assim, que bem, bem mais da metade da minha vida é escola, né? Educação pública é sala de aula, tá? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito já de uma vez, Kiane, pelo convite, tá? Espero contribuir, tá bom? Nós que agradecemos, muito obrigada mesmo por ter aceito o convite, por estar participando conosco aí nesse momento muito gratificante e especial, né, para todo mundo. Muito obrigada mesmo, ambos, por ter aceito o convite e estar participando conosco. Agora, Cristiana, presente-se. A Boa galera aí. noite. Boa Boa noite, noite. professora Annalise. Boa noite, Hugo. Boa noite, Kiane. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade, o grande privilégio de ter mais esse canal, de poder levar informações para candidatos, alunos em geral, pessoas que desejam se aprimorar mais de uma forma ou de outra, pessoas que vão fazer o Enem, aos familiares dos alunos que vão e alunas que vão prestar o Enem esse ano. É uma oportunidade maravilhosa. O meu nome é Cristiano, eu sou professor da rede pública, rede estadual de ensino de Minas Gerais, desde 2014. Eu sou professor de filosofia e estudei filosofia na UFMG. Desde a minha formatura, todos os anos eu tive a imensa boa sorte e o privilégio de trabalhar em escolas da rede estadual, né, onde eu tive a oportunidade de fazer muitas amizades e adquiri bastante conhecimento, não somente acerca de práticas pedagógicas, mas também Peraí, de Cristiano, posso contribuir. interromper rapidinho? Hugo, parece que está travando a internet, a transmissão. Certo. Comigo aqui tudo bem. Mas eu tô falando no YouTube. É sua internet, Ah, tá, não? tá, ok. Bom, acho que vocês podem continuar e eu vou verificando essas coisas, ok? Pode continuar aí, Cristiano. Desculpa te interromper. Então, não, imagina, sinta-se à vontade. Então, é uma satisfação muito grande contribuir, tá, através dessa live com informações para o público em geral. Eu fico muito feliz com a oportunidade. Eu sou filho de uma professora pública, tá, uma professora de geografia que teve uma carreira brilhante, ela já é aposentada, e eu tenho muito orgulho de falar, não só da minha profissão, uma das minhas profissões, que é ser professor, mas também de ser filho de uma professora que, sem dúvida, tem um legado maravilhoso nos lugares onde ela passou, bem como a maioria esmagadora de todos os professores da rede estadual e da rede municipal do nosso estado, que, desafiando diversos obstáculos, todos os dias se dedicam cada vez mais a superar todos os problemas e oferecer uma educação de qualidade, né? Tanto para adolescentes quanto para adultos de mais idade no EJA. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Eu agradeço e cumprimento a todo mundo que estiver assistindo também. E aí, Hugo? Tudo Bom, em ordem? fiquem à vontade, sigam aí que eu vou acompanhando essas coisinhas aqui, tá bom? Não precisam parar, porque não, Mas deu certo, né? na verdade é processual, né? Então, pode deixar o seu celular, pode deixar o seu celular que eu acompanho aqui nos bastidores, tá bom? E eu estou Tá. acompanhando, ouvindo. Você vai compartilhar a tela aí ou eu compartilho? Eu compartilho, tá tudo aqui para mim, né? Então tá bom. Então, Vamos lá. a gente já vai para a primeira pergunta? Podemos ir na nossa. Vamos pro tema já, né? Porque o pessoal já está esperando, né? Ansioso. A gente apresentou o Cristiano, que é o filho de professora. Acabei de descobrir também há pouco tempo que tem o Picasso no nome, né, Cristiano? Mas é um artista, não é tão artista assim, né Cristiano? Quem dera, né?
É, mas é isso, cara. A gente vai seguindo, né? Analise tanto tempo já trabalhou tanto tempo, né, Analise, na educação pública municipal, né? Um tempo que você ficou na prefeitura, né? E agora está na UFMG. Todo mundo que fala com a Analise conhece, fala da Analise, conhece a Analise, né? Então, é uma pessoa assim que bem conhecida, né? E nós ficamos muito gratos por saber da história de cada um, né? Como cada um cruzou na minha vida também é uma coisa muito legal. E eu acho que a gente fica muito feliz por saber dessas histórias que cada dia que passa brilham mais ainda, né, na convivência das pessoas, dos jovens que tanto vão para a federal, vão para as escolas estaduais, né, Cristiano? Que Exato. convive diariamente. Cristiano, que é bem rodado, né, Cristiano? Você comenta que trabalhou em diversas escolas, né, do estado, do município, né? Você já trabalhou em outra escola fora de Belo Horizonte também? Já trabalhei. E aproveito para reiterar também que quando eu estava divulgando o nosso encontro, o nosso diálogo de hoje, muitas pessoas de quase todas as escolas onde eu estudei e trabalhei conhecem de uma forma ou de outra a professora Analise. Então é um privilégio muito grande ter a oportunidade de dialogar com uma pessoa tão gabaritada, tão conhecida, com uma vasta experiência em educação. Eu sinto realmente assim um prazer e uma lisonja muito grande, né? Eu trabalhei em diversas escolas desde 2014, como professor designado, tanto em Belo Horizonte quanto em cidades da região metropolitana. Muito bom. Bom, vamos às perguntas, né, Hugo? Porque como é que está o nosso chat aí? O pessoal conseguiu já colocar tudo em ordem? Como é que está a situação? Para poder a gente esclarecer as dúvidas do povo aí do bairro, Bom, as dúvidas dos nossos jovens. aqui no chat temos a Ana Cláudia dizendo boa noite, pessoal. Boa noite, professores. A Ana Ieda Cláudia informou que é Ana Cláudia analisa. né, tá travando aqui, mas vou ajustando aqui, certo? A Maribel disse: Hi, my dear friend Kiane. Olá a todos. José Silva também dando seu alô. E podemos então ir para as perguntas enquanto vocês vão respondendo. O que acontece? Tá travado? Tá travando? Mas aí o pessoal vai ter aquilo que chama de buffer, dá uma paradinha, mas continua. Então a gente segue seguindo enquanto tento ajustar isso, pelo menos descobrir o que é e depois ajustar. E enquanto isso, né, o público vai poder acompanhar, mesmo que dessa travada. Tá bom? O que vocês acham? Ok. Ok, então. Vamos embora, né? Vamos lá. Opa, isso aqui não precisa. Isso aqui. O Aqui. pessoal tá falando que tá travando muito. Exatamente o que eu vou fazer. Será que Mas vai não dá compensar a pra. gente Não convém continuar? parar, né? Acha que convém parar? É Oi? isso? Acho que não convém parar, não. Porque aí quem entra Fica gravado de uma forma ou de outra? fica, tá sendo gravado. Porque se fica gravado, a gente prossegue. É isso. Depois, se for o caso, edita, né, essas partes. Fica gravado. Né? Bem, Então, Será que Nós resolveu. estamos ao vivo offline, está constando. é, Fica é, gravado, resolveu. é, é uma pena, né? Mas tudo bem. eu vou... E agora deixe tentar. Então, transmitir a tela para vocês, né? Pode ser legal. O pessoal já está vendo na tela. Você vai compartilhar? Tá. O pessoal já está vendo na tela. Eu pergunto para vocês: qual o impacto da realização do Enem em 2020 em meio à indefinição sobre o fim da pandemia? Qual o impacto da realização do Enem em 2020 em meio à indefinição sobre o fim da pandemia? Voltando com vocês na tela.
Fiquem à vontade. Hoje é vocês que vão falar, porque eu também só vou estar aqui para poder acompanhar. Essa dúvida aí, o pessoal está todo mundo assim com muitas dúvidas, né? Porque essa juventude que nós temos, principalmente aqui no nosso bairro, né? É um bairro de periferia, né? Temos muitos jovens sofrendo com essa situação, né? Com esse dilema, né? Vai ter Enem, não vai? Como que vai ser? Vai ser o virtual como, né? Escrito, prova escrita, não vai ser? Então, passo a bola para vocês poderem nos falar aí como é que nos contar, né, um pouco dessa situação aí. Com certeza é uma angústia muito grande, né? Não só para os jovens da nossa localidade, do bairro Goiânia e arredores, mas eu acredito que seja uma angústia que esteja acontecendo com jovens do país inteiro neste momento. Na verdade, posso começar a responder? Pode? Fique à vontade. Uma das coisas que nós temos que pensar, né, dentre várias, né, é a própria aplicação da prova, tá? Da prova física do Enem. Basta a gente lembrar que os estudantes estarão aglomerados no local de exame, né? Primeiramente na fila, e depois dentro das salas, né? Aliás, antes mesmo da fila para poder entrar, nos próprios transportes públicos que os estudantes deverão tomar para chegar até o local da prova, já existe a possibilidade de aglomeração e, portanto, uma ação que é contrária ao que é indicado pelas autoridades de saúde nesse momento, né? E tem algumas outras complicações que vale muito a pena a gente citar. Uma delas, por exemplo, é se na cidade do estudante tiver valendo o rodízio de placas de carro, né? Então, aquele pai, aquele responsável, aquela mãe que já se programa, por exemplo, para poder levar o filho, o sobrinho, o neto até o local de prova, vai enfrentar uma grande dificuldade se não se precaver a tempo e observar o dia da circulação da placa, se estiver valendo para fim de semana, inclusive, né? Outras dificuldades também de ordem financeira, né? A gente sabe que muitas famílias estão enfrentando grandes desafios e grandes dificuldades financeiras, né? E a gente tem que considerar também que os familiares e os candidatos e candidatas provavelmente terão dificuldade financeira para poder se deslocar até o local do exame, né? Isso é um aspecto. Um outro aspecto também é a própria logística da aplicação das provas, tá? Se a gente pensar, por exemplo, em questões sanitárias e medida de proteção e preservação da saúde, né, de todas as pessoas que estarão envolvidas com o Enem, porque a gente pensa, em princípio, apenas nos estudantes, candidatos e candidatas. Mas a gente tem que lembrar que milhões de pessoas também atuam, direta e indiretamente, na aplicação das provas do Enem, né? São as pessoas que tomam conta das salas, as pessoas que fazem o transporte das provas, né? Levam para os lugares de aplicação e por aí vai, né? Então, demandaria certamente um esforço logístico muito grande para garantir que cada local de prova, né, vai possuir álcool em gel em todas as salas, para os aplicadores, para os responsáveis do local da prova, né? E, inclusive, o cuidado com a manutenção da higiene e da limpeza dos locais de prova vai ter que ser mais que redobrado, né? Antes da chegada dos candidatos e candidatas e podendo acontecer, inclusive, durante a realização da prova, né? Ou seja, nós temos ainda mais esses fatores que colocam em risco a saúde de milhares de candidatos, milhões de candidatos, né? Até esse momento, com cerca de 3 milhões e 500 mil candidatos e candidatas inscritos para o Enem. Então, nós estamos falando de uma quantidade muito grande de pessoas que estão envolvidas em todo o processo de aplicação do Enem. Além dessas questões, a gente tem que pensar, e é muito do que nós vamos discorrer sobre aqui hoje, né, a professora Annalise e eu, sobre a preparação para a prova em questão, né? Os estudantes das escolas particulares, em sua maioria, não encerraram os seus estudos, né, como nas escolas públicas. Então,
o ensino à distância, se a gente for pensar em escola pública, termina por não contemplar todos os estudantes da mesma forma. Ainda que haja um esforço muito grande da parte dos governos dos estados em manter os jovens estudando, não só para o Enem, mas para que eles edifiquem as suas vidas, continuem tendo contato com o conhecimento, independentemente do cenário de pandemia, é uma dificuldade muito grande para fazer com que esses alunos eles tenham acesso a uma educação de qualidade. A gente pode citar, por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, o governo, através dos planos de estudos tutorados, os PETs, né, e a programação das manhãs da Rede Minas, e o aplicativo Conexão Escola, estão fazendo um esforço, um trabalho para que o conteúdo continue chegando aos alunos, né, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Entretanto, né, segundo os dados que o próprio Sindiúti alerta, dos 853 municípios de Minas, parece que 670 têm alguma dificuldade, inclusive, para acessar o próprio canal, onde as matérias estão sendo passadas, né? E professores e professoras gravaram com bastante diligência e comprometimento todos os conteúdos. Quer dizer, é uma série de dificuldades que todos os estudantes estão enfrentando nesse contexto de pandemia. Essas dificuldades elas se agravam mais ainda quando a gente pensa no estudante de terceiro ano. E ainda não acabaram as dificuldades, né? Tem estatísticas do IBGE, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que mostra que aproximadamente 46 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. Então, esse estudo ele fica minguado, sobretudo se a família não tiver o acesso à internet ou recurso para poder fazer essa conexão. E a gente tem que citar mais uma outra dificuldade, tá? Que é uma questão de ordem de saúde, tá? A gente sabe muito bem que época de vestibular envolve uma ansiedade, um estresse muito grande. Nós aqui já passamos por isso, né, muitas vezes. Então, a gente tem que pensar também na ansiedade e na depressão. Tá? Essas duas coisas, ansiedade e depressão, cresceram bastante durante a pandemia. Né? Um estudo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro mostrou que o medo de se infectar, a incerteza com relação ao futuro, o medo de perder um amigo ou parente, tem tomado conta da vida dos jovens de uma forma nova e de uma forma muito grande, ocupando um espaço que não tinha antes. Né? Quer dizer, uma pesquisa que foi feita pelo UERJ em 23 estados mostrou um aumento de 90% em casos de depressão, só durante a pandemia. Né? É claro que para uma pessoa que deseja fazer um processo de vestibular, isso tem um enorme impacto. Tá? E a gente tem que também levar em conta que muitas pessoas que desejam fazer o Enem estão nesse momento enfrentando luto, né? Ou infelizmente podem vir enfrentar uma situação de luto em função da perda de um familiar ou de um amigo próximo, um colega de escola. Né? Então, é uma série de questões que se manifestam no contexto da pandemia e que certamente podem exigir muito mais equilíbrio racional, equilíbrio emocional e disposição do candidato e da candidata para fazer a prova do Enem. Isso nós percebemos, né, quando nós fizemos uma enquete com o pessoal, né, nesses 3 últimos dias, perguntando se eles, o que eles acham a respeito do adiamento do Enem, né? Se eles optam por, né, qual a opinião deles a respeito do adiamento do Enem. E nós tivemos uma porcentagem de 97%, né, que falou que sim, eles querem, né, preferem que adie o Enem, porque devido a esses vários fatores que você mesmo falou, né, Cristiano? Problemas sanitários, né, que as pessoas estão com medo de fazer de conviver o social, né, essas questões por causa da pandemia. Então, é realmente um critério
a ser pensado, né, para poder prevenir. Quanto mais prevenir, melhor, né, por causa da saúde das pessoas. Você quer falar alguma coisa, Annalise, a respeito dessa situação? Não, não, acho que o Cristiano abordou bem. Talvez eu acrescentasse aí a questão de que o impacto vai ser o aprofundamento da desigualdade social entre os estudantes de ensino médio que têm as condições e aqueles que vão ter as condições negadas, mais uma vez, para essa disputa, né? Uhum. Acho que à medida em que o Cristiano ia falando, eu ia tentando pensar em que espaço seria possível que o quantitativo de quase 4 milhões de jovens, de estudantes, né, candidatos aí ao Enem, fizessem suas provas, né, com a lógica de 1,5 m a 2 metros de distância de um do outro. E tentando pensar aqui em que lugar, em que É, espaço físico isso poderia se dar, né? é o desafio que está tendo a educação hoje, né? Com essa Com certeza. realidade difícil que a gente está vivendo. Vamos falar Mas disso mais para frente. Muito vamos sério, Vou, muito para a sério. vou segunda tentar colocar pergunta? aqui na tela a pesquisa que a Anne comentou, que nós fizemos no perfil do Instagram. Coloque aí para a gente. Deixa eu ver. Nós colocamos uma enquete, né? Como eu falei, e o pessoal participou bem. Igual eu estava conversando com o Cristiano, eu não sei se essa enquete poderia ser diferente numa região fora do nosso bairro, né? Tipo numa região centro-sul. Mas aqui nós fizemos a pesquisa, né? Rapidinha entre eles, entre o pessoal da nossa própria comunidade, e eles responderam, 97% acha que o Enem deve sim ser adiado, né? Nós já Uhum. antecipamos a pesquisa, mostrando que está sendo uma pressão muito grande para os jovens, para as pessoas que estão esperando ansiosamente por fazer essa prova, né? E tá aí o resultado. 3% ainda tem a parcela que acha que não, né? Que não deve ser adiado. Mas a gente está aqui disposto a, a ouvir todo mundo, né? Tanto os sim quanto os não que houverem. Então, tivemos ainda 3% que falou que talvez não era a favor do adiamento do Enem. Então, fica a nossa missão aí para poder compreender, né, essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Essa porcentagem ilustra também como o setor político se manifestou acerca do adiamento do Enem. Né? Basta ver que quase 100% dos senadores votaram, decidiram a favor do adiamento do Enem, mas não foram todos. Mas essa proporção ela se mantém. Então a gente É, consegue pelo menos verificar que nos lugares onde existe esse questionamento, né, de toda forma, a conscientização das dificuldades para se fazer o Enem, elas são entendidas. Né? Todas as dificuldades não são surpresa para as pessoas, está todo mundo ciente da dificuldade de o jovem cumprir com essa importante etapa da vida, né? Realizar o uhum. Enem, fazer uma prova com tranquilidade, com sucesso, realmente é uma coisa boa a gente pensar que a população em geral, pelo menos as pessoas que participaram dessas enquetes e o próprio até então, até nesse momento, nas esferas políticas onde essa questão foi abordada, o pensamento é de que sim, o Enem, para o bem-estar e para a saúde e diversas condições das pessoas, deva ser adiado. É isso mesmo. Vamos lá, Hugo, para a segunda pergunta. Tem como colocar na Vamos. tela aí? Sim, sim, sim. Segunda pergunta. Eu, infelizmente, de fato, ainda está travando.
Acho que é alguma configuração que não conseguimos fazer. Que pena. No YouTube? É, algo da compatibilidade. Bom, a pergunta está aí para vocês e aparecendo também na tela no YouTube. É possível É adiar, possível Rodrigo? adiar o Enem desse ano? Pode falar, Luca. É com você. É possível adiar o Enem desse ano? O que é preciso fazer? O que seria importante adiar a aplicação do Enem 2020? Essa pergunta foi feita por uma jovem aqui do bairro, chamada Ana Clara, e ela mandou pela professora dela, que é a Luciana Cassimiro. E então tá aí, para vocês poderem nos ajudar. É possível? Bom, eu agradeço então a participação da Ana Clara e da Luciana, né? E é possível sim. Ah, mas já até foi adiado. É importante que a gente consiga, né? Vocês estão se preparando para um exame que é um exame de competição. Então, é fundamental que a gente dê conta de fazer a interpretação de texto e de contexto. Até ontem, o ministro da Educação dizia veementemente que ele era contra o adiamento. Inclusive, ele fez várias entrevistas em que ele trazia ele inclusive ridicularizava as pessoas que estavam fazendo a proposta do adiamento. A partir do momento em que os senadores aprovaram, com exceção de um voto, o adiamento, o processo do adiamento, é importante que a gente consiga entender isso. O que o ministro diz? Ele não diz assim, o Enem será adiado, né? Ele diz que vê possibilidades do adiamento do Enem um prazo de 30 a 60 dias. Vamos parar? Que dia que era a prova que vocês fariam? Bota aí 30 dias para frente. Bota 60 dias para frente. Considere-se que os epidemiologistas estão dizendo para a gente que a gente ainda não chegou no pico da pandemia. Isso porque Belo Horizonte está segurando a onda. Então, tentem pensar isso. O que vai significar 2 meses para frente da data que estava marcada? Tudo isso que foi trazido pelo professor Cristiano vai estar acontecendo do mesmo jeito. E da mesma forma, as dificuldades de vocês para acesso à internet, para estudar sozinhos, para estudar conjugando aí o tempo de estudo com o tempo de trabalho, estarão mantidas. Então, não é isso que vai resolver. Então, definitivamente, o que a gente precisa, né? O que é preciso fazer? É preciso que o ministro da Educação pare de brincar de gestor público, né? E que ele reconheça a demanda que está apresentada pelas entidades estudantis, porque esse resultado de vocês aí no Goiânia, com essa enquete de levantamento, ele respalda, ele corrobora, ele reafirma aquilo que está sendo dito pelas entidades estudantis no país inteiro, né? É importante a gente lembrar também que tem uma posição do Conselho Nacional de Educação que diz o seguinte, recomenda, né, que o MEC e o INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que eles acompanhem as ações de reorganização dos calendários de cada sistema de ensino antes de realizar o estabelecimento de novos cronogramas das avaliações, Seria de novos perfeito, né? cronogramas dos exames. Porque essa recomendação do Conselho Nacional de Educação ela não é só para o Enem, ela é também para o SAEB, que é outro processo de avaliação. Mas tanto o SAEB quanto o Enem são avaliações de larga escala, né, de alcance nacional. Aí. E, em especial, o Conselho Nacional de Educação diz que é importante que o MEC e o INEP aguardem o retorno às aulas para definir o cronograma, para definir as especificidades do Enem. E por que eles falam isso? Né? Por que o Conselho Nacional de Educação aprovou isso? Porque a incerteza do momento, para esse momento que nós estamos vivendo, de pandemia, o mais indicado
é que esses exames não sejam aplicados em 2020. Isso não é a minha, eh, a minha interpretação, isso é o texto do que foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, né? Finalizando essa pergunta, porque essa pergunta são três, né? Por que seria importante adiar, então, a aplicação do Enem 2020? Bom, para garantir a equidade na disputa. O que é equidade? Equidade é igualdade? Não, não é igualdade. Tá? Equidade é a imparcialidade, é a justiça. Como é que é isso, Analise? Olha só, gente, vocês já devem ter visto essa figura que eu vou lembrar aqui agora, ela aparece muito em material didático do ensino fundamental. Então, vocês já devem ter visto. É uma figura de um muro. Do outro lado do muro tem um jogo de futebol acontecendo e do lado de cá do muro tem três crianças tentando assistir o jogo de futebol. Acontece que o muro tem 1,5 m de altura e uma das pessoas que está tentando assistir, ela tem 1,60 m. Então ela consegue enxergar o jogo. Outra pessoa tem 1,20 m. Ela não consegue enxergar o jogo e ela precisa de um banquinho de 40 centímetros para poder dar conta de enxergar o jogo. A outra pessoa tem 1 metro. Então, não adianta dar 2 banquinhos, um banquinho para cada uma das duas pessoas que não estão enxergando o jogo, de 40 centímetros de altura. Porque a pessoa que tem 1 metro vai continuar não enxergando o jogo do outro lado. Então, equidade é pensar isso, é pensar a lógica não da igualdade. Não dá para ser banquinho igual para todo mundo. Os banquinhos, ou seja, a justiça social, ou seja, as oportunidades, elas têm que acontecer com equidade. Elas têm que acontecer de maneira que todo mundo possa ver o jogo, que ninguém fique prejudicado e que quem já estava vendo o jogo não seja beneficiado ainda por cima com mais um banquinho de 40 centímetros. Então, pensar, né, que a propaganda que foi veiculada aí pelo governo federal sobre Enem, ela induz a população a um grave equívoco de avaliação da realidade. Né? O texto publicitário que foi colocado lá, ele é exatamente o contrário. O contrário. Né? A realização dos exames nas datas previstas, o não adiamento do Enem, vai significar vai impedir, na verdade, né, que milhares de jovens aí tenham a possibilidade de seguir o caminho deles para a educação superior, para ser estudante comigo lá na UFMG. Né? Se a gente considerar a vulnerabilização a que estão submetidas as redes públicas de ensino, a precariedade das condições de trabalho dos professores, né, a insegurança quanto à pandemia que a gente está vivendo nesse momento, se a gente considerar que esses jovens e adultos também, né, são obrigados a ir à luta todo dia, né, muitos deles em espaços precários de trabalho, mesmo durante a situação atual, né, quantos são aí os vigias, né, os porteiros, que a gente está cansado de saber que as empresas não dão uma máscara, né, deram um álcool gel lá no início que já devia ter acabado. Né? Bom, então, estar fisicamente na escola, né, poder contar com a presença de professores, com a presença dos docentes, para esse momento, que não é só um momento de aprender conteúdo, é um momento também que a gente está precisando ter gente do lado, né, porque está todo mundo super fragilizado. Isso é o mínimo, né, é o mínimo que o país tinha que oferecer a jovens e adultos que são cidadãos desse país, né? Antes dessas pessoas se submeterem ao maior exame público, né, e nacional que demarca aí o futuro de milhões de brasileiros. Né? É possível adiar. Tem que ser adiado. E adiado igual você mesmo falou, né? Igual puxando a pergunta do Cristiano, adiado com um prazo maior, né? Não apenas com esses dias que eles estão prevendo, né? Porque a gente ainda nem sabe quando essa pandemia vai chegar ao fim.
Uhum. Costumo brincar muito com os meus amigos que a realidade nossa só vai conseguir ser ajustada, assim, voltar à normalidade que tínhamos, né, antes disso, só talvez com uma vacina, né? Porque até tudo voltar ao normal como éramos, né? As coisas vão ser muito diferentes. Então, a gente Sim. precisa mesmo adaptar a essa nova realidade, né? Não só nós, mas também o governo, né? Que precisa também adaptar à realidade dos jovens, do pessoal que vai cursar, né? Para poder prestar o vestibular. A educação também precisa se adaptar a essa realidade. Então, todo mundo está precisando se adaptar a essa realidade que está tão visível, né, presente na vida de todo mundo. Bom, eu não sei vocês, todo mundo já deve estar em casa pelo menos há 60 dias, né? Então, tá um pouco complicado, mas a gente vai conseguir passar por essa situação de uma forma ou de outra, tranquilo, né? Esperando. Quer fazer alguma consideração, Cristiano? A Também? professora Analisa ela fez observações muito contundentes, né? É, Trata-se, antes de tudo, de pessoas que geram riqueza para o país, se dedicam, trabalham muito, né, seja em qual for o contexto, e essas pessoas elas precisam ser cuidadas de uma forma ou de outra, porque uma fatia enorme das pessoas que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio trabalham, seja no trabalho formal, no trabalho informal. Essas pessoas estão enfrentando grandes desafios e muitos dramas, e essas pessoas, antes de tudo, elas precisam ser cuidadas e amparadas, né? Pertencem ao nosso país, têm direito de ter a sua cidadania reconhecida. Então, quando a gente pensa no Enem, a gente tem que levar em conta que não é somente uma prova, por assim dizer, mas é a garantia, como a professora colocou muito bem, de que a pessoa vai prestar um exame que vai poder definir o futuro dessa pessoa. Isso é de uma seriedade muito grande. E justamente nesse momento, parece que o Ministério da Educação não demonstra o comprometimento e o interesse que deveria ter nesse momento, né? Uhum, concordo com vocês. É, é um desafio também, né? A gente poder passar por ele de novo. Tem outra pergunta aí, Hugo? Sim, Para nós? temos. Tem mais 7. E vamos lá. O Hugo tá todo sério hoje, tá falando muito pouco, Eu sou um homem sem comentário. sério. São um caso sério. Vamos lá. Tcharam, tcharam. Está Pergunta aqui. aí? Travou. Nós pegamos essa reportagem falando do Senado, né, foi o que o Cristiano comentou, né? Senado aprova o projeto de adiamento do Enem para pressionar o governo. Você falou que quase 100%, né, votou a favor desse projeto, né? Essa reportagem, ela tem um porém que eu peguei, ela foi hoje de manhã, né? Aí parece que já temos uma novidade, né, Annalise, que você comentou conosco mais tarde, né? E além do Senado ter aprovado, o MEC também já avisou que vai realmente adiar o Enem de 30 ou 60 dias, né? Ainda não tem data, já tem data definida ou Não, não? 30 a 60. 30 a 60 dias, né? Então essa reportagem está um pouco até desatualizada, porque hoje à tarde o MEC já divulgou que vai realmente adiar o Enem por 30 a 60 dias. Veja Então, bem, só que ainda não soltou nenhum documento. ainda não tem nada Foi uma confirmado. fala feita hoje. Ela pode mudar Uhum. amanhã. É, não Mesmo tem nada. se o documento trouxer esse adiamento por 30 a 60 dias, isso não resolve o problema que a gente está vivendo nesse momento. Uhum. Passa para a próxima pergunta aí, por favor, Hugo. Sim, sim.
Acho que você já pode deixar só nas perguntas. Assim. Deu chute aí. Aí. Como as universidades federais e institutos federais se posicionam sobre a aplicação do Enem 2020? Como essa questão afeta a organização acadêmica das universidades e institutos federais? Essa pergunta vai diretamente para a análise, né? Vou tentar. Vamos lá. Tem uma associação que se chama Andifes, né? Ela é a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Então, é a reunião de todos os reitores, tá? O reitor é o cara, é o diretor lá da sua escola. Só que cada reitor é reitor numa universidade, né? Essa associação, ela já reafirmou várias vezes em documentos, né, que é fundamental que a gente dê conta de realizar um Enem que seja tecnicamente exitoso, quer dizer, um Enem que a parte técnica dele funcione, né, e que ele tenha uma concorrência democrática. Para que a concorrência seja democrática, necessariamente a gente não pode ter um Enem em 2020, porque neste momento você tem já 2 meses de suspensão das aulas em função da pandemia da Covid-19, e isso faz com que parte significativa dos estudantes que vão ser candidatos ao Enem, ou que seriam candidatos ao Enem, não tenham seu tempo de estudo preservado, né? Isso, então, pressupõe que a gente tenha, para que a concorrência seja democrática, é fundamental que as datas do Enem sejam suspensas, né? Que a gente tenha apoio na definição de quando que essas datas vão acontecer na área da saúde, porque são os epidemiologistas, são os virologistas, né? São os especialistas nas questões ligadas à pandemia, que podem dizer assim, quando é que a gente vai ter uma possibilidade, um espaço de segurança para a realização disso, né? Então, é fundamental também que a gente tenha um diálogo aí aberto entre educadores, gestores, as instituições, os estudantes, de maneira que a gente consiga ter condições razoáveis de segurança sanitária e equidade, que é aquela justiça sobre a qual eu falei com vocês, né? Para que a gente possa, então, definir um novo calendário. Esse é o posicionamento da Andifes, né, dessa Associação Nacional de Dirigentes de Instituições de Educação Superior. Na UFMG, a gente tem o CEP, que é o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, né? E o CEP, ele já se manifestou agora no dia 14, quinta-feira da semana passada, acho que 14, né? Isso, dia 14, pelo adiamento do Enem, né? E a preocupação que foi manifestada lá nessa reunião do CEP era resguardar a questão da equidade, da justiça social, portanto, nos processos de seleção e garantir, então, que o direito à educação seja para todos os pretendentes e não só para quem tem internet, porque eu acho que tem uma coisa que é importante a gente conseguir entender, que é quando a gente fala assim, ter internet, ter acesso à internet, isso não significa que a pessoa consegue conversar pelo WhatsApp com o colega, não é disso que se trata, né? Segundo a definição do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ter acesso à internet significa que nos últimos 3 meses a pessoa possa ter estado conectada sem depender da cessão de dados por outra pessoa, por uma entidade ou por uma empresa. Então, significa o seguinte, os estudantes com os quais eu trabalho lá na UFMG, se eles, para ter acesso, para poder se conectar, eles precisam do Wi-Fi da UFMG, então eles não têm aquilo que o IBGE chama de acesso à internet. Tá? Eles não têm. Isso faz com que a gente tenha um número muito significativo de estudantes
de candidatos, de pretendentes ao Enem, que não estão dando conta de baixar, porque uma coisa é acessar, né? Outra coisa é você conseguir baixar no seu smartphone o documento para poder estudar. Outra coisa ainda é você poder baixar de forma que você possa mexer no documento. Percebe? Então, quando a gente vai percebendo, vai compreendendo o que significa ter acesso à internet, a gente vai percebendo que é inviável, fica inviável, né? E quando o ministro diz assim, eu vou, porque isso ele ainda está mantendo, tá? Isso ele dizia ontem e continua dizendo hoje. Pelo menos até agora no meio da tarde, quando eu ouvi falando pela última vez. Ele vai consultar as pessoas que fizeram a inscrição, as pessoas que conseguiram se inscrever, para saber o que elas pensam a respeito de adiar ou não o Enem. Ora, veja só, a pessoa ter conseguido fazer a inscrição não significa que ela tem acesso à internet. Significa que ela conseguiu fazer a inscrição. Então, veja bem, alguém que mora aqui numa vila perto da minha casa pode ter vindo até aqui na minha casa, ter me pedido assim, posso acessar daí da sua casa? Pode. Acessou, pronto, fez a inscrição, acabou, foi embora. Isso não significa que ela virá aqui todos os dias para estudar. Percebem? E aí ele lida com isso como se fosse a coisa mais óbvia do mundo, né? Vamos consultar os estudantes pela internet. É a mesma coisa da gente pensar em fazer isso na UFMG. Seria, no mínimo, crueldade, né? A gente sabe que mais de 50% dos estudantes da UFMG são oriundos de escola pública, né? Aí as pessoas dizem assim, não, lá tá cheio de papai, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas deviam ir mais vezes ao UFMG, né? A gente tem já durante a última década, né, o critério da cota, tanto a cota racial quanto a cota social, que faz com que a gente tenha um número grande de estudantes que é oriundo de escola pública, né? E esses estudantes têm sido diretamente afetados pela situação atual que a gente está vivendo. A maior parte desses sistemas, né, das escolas públicas está com as aulas suspensas. Praticamente toda a escola pública está com a aula suspensa, né? Então não tem condição de ter acesso à tecnologia da informação, não tem condição de ter acesso à rede de conexão nas casas, de parte expressiva desses estudantes. Tem estudante que, assim que foi suspensa a aula, foi embora para o interior e está assim, lá na casa dos avós, dos pais, e aí ele não tem como acessar. Então, ele volta, né? E aí eu estou falando de uma experiência concreta, vivenciada agora. Quando ele teve que ir à cidade, lá do município em que ele está, lá na roça, aí então ele acessou e viu minha mensagem lá na plataforma Moodle que a gente utiliza na UFMG e contou como é que está sendo a vida. Está lá no Requintão, bem protegido e protegendo os avós que já são pessoas de idade mais avançada. Veja bem, como é que vai fazer para consultar, por exemplo, se a UFMG resolver que vai fazer aula virtual, aula pela internet, como é que ela vai fazer para consultar essa pessoa? Percebe? É fundamental a gente dar conta de entender, mas entender mesmo, né, que esse não é um ano letivo típico, não é. Esse ano é diferente. Nós estamos num período de excepcionalidade. A gente precisa responder, então, com medidas que a situação está exigindo de nós, né? Não tem como a gente continuar fazendo de conta que a pandemia não está acontecendo, não tem como a gente continuar fazendo de conta que isso não vai impactar na vida de tanto jovem, né? Que o futuro vai estar mais comprometido, né, se a gente não pensar num plano de contingenciamento em relação a essa questão dos exames de larga escala, porque senão esses jovens vão ficar de novo para trás, né? Só para fechar essa pergunta, eu sei que são várias, né? Mas é porque a temática é bem instigante. Todas as pesquisas que a gente tem visto até aqui têm evidenciado que retornar às atividades vai ser de forma gradual, vai ser de maneira bem diferente do que a gente viveu até 2 meses atrás, tá? É irreal imaginar que a gente vai retornar a uma situação normal, né? Do jeito que a gente vivia antes da emergência dessa pandemia, né? Até que uma vacina, e olha,
isso é importante a gente ter bastante compreensão. A gente não tem até agora, não tem, tá? Vacina contra a AIDS. A gente não tem até agora vacina contra a dengue. Então, vacina não é uma coisa assim que, surgiu a doença, então agora vamos fazer a vacina. Pronto, fez a vacina, acabou. Não é assim que funciona, né? Então, até que uma vacina seja desenvolvida e que tudo que tem em volta do que significa uma pandemia de Covid, até que isso esteja mais bem definido, até que o poder público dê conta de preparar as medidas necessárias, né? Principalmente no nosso caso, né, que é do Brasil, porque até que o poder público acorda para cuspir já está tarde, né? Já molhou a fronha, mas deixa quieto. Então, nesse momento, né, agora, nesse momento que a gente está vivendo, todos os dados que a gente tem estão indicando a necessidade da gente priorizar distanciamento social. E para distanciar, para priorizar esse distanciamento social, a gente não pode definitivamente permitir que as desigualdades marcantes do nosso país, da nossa história, da nossa sociedade se acentuem ainda mais. Nós temos na UFMG, chegando por ano, 3.700 estudantes no primeiro semestre, 2.300 no segundo. São 6.000 pessoas chegando a cada Enem. Prestem atenção. Como é que nós vamos fazer para ter dentro do campus da UFMG, nas salas de aula que nós temos hoje, a quantidade de pessoas que nós já temos, mais 6.000, com 1,5 metro de distância entre eles? Tudo isso tem que ser muito pensado, sabe? Nós vamos fazer como? Vai ser revezando? Vai ser a cada 15 dias vai um terço da turma? Isso tudo tem que ser pensado. Não é mais simplesmente, oi, acabou, ali, ó, fizeram uma vacina, bora lá tomar. Não é assim que funciona. Não é assim, né? Então, penso que essa questão de pensar, mas se eu não fizer o Enem agora, eu vou atrasar na minha vida profissional 1 ano. Você vai estar vivo, vivo. E a gente vai dar conta de construir junto um processo para a gente sair junto dessa situação. E se a gente não der conta, e se você ficar com 1 ano da sua vida profissional atrasado, você vai estar vivo para ter 1 ano da sua vida profissional atrasado. São 18.000 vidas perdidas. 18. E segundo os especialistas, nós ainda não chegamos no ápice do que vai ser a crise da pandemia no Brasil. Essa é a realidade, né, que nós estamos vivendo. Tem pessoas que ainda não acreditam, né, que a gente fica bem intrigado, mas é isso mesmo que você falou, né, Annalise? A gente tem que pensar em formas, né, ter o controle para a gente poder sobreviver, né, que hoje é uma questão da gente sobreviver, e também preservar a vida do próximo, né? Principalmente se aquele próximo for aquele ente querido que também está numa situação que pode ser, né, delicada, que está no grupo de risco, conforme eles definem, né, para essa pandemia. Então, acho que convém a gente realmente pensar essas novas formas, né, de viver também, penso eu. A outra pergunta: como o ProUni pode ser impactado pela não aplicação do Enem 2020? Posso? Pode, fica à vontade. Prometo ser rápida nessa, juro que prometo. Olha só. ProUni, né, é Programa Universidade para Todos. Ele é um programa do MEC, né, do Ministério da Educação, e ele oferece bolsa de estudo em instituições privadas em todo o Brasil, né? Essas bolsas elas podem ser as integrais, 100%, ou então tem as parciais, que é 50%, e elas são uma forma de incentivar aí o acesso à educação superior para pessoas de baixa renda, e, na verdade, elas são também uma forma de repassar a verba pública para a iniciativa privada. Então,
como é que a pergunta é, né? Como é que o ProUni pode ser impactado pela não aplicação do Enem 2020? Ele vai ser impactado porque os empresários do setor privado não vão receber a bolsa que eles receberiam para receber nas suas instituições os estudantes de baixa renda que forem aprovados, que fossem aprovados no Enem. Mas, professor, isso não é legal? Bom, na minha concepção, não é legal. Por que na minha concepção não é legal? Porque na minha concepção o que a gente devia ter era a universidade pública e gratuita para todos que têm o desejo de estar conosco na universidade. Eu não considero que seja legal a gente pagar a verba pública para empresário do setor privado para que ele receba estudante de baixa renda nas suas instituições. E por que eu não concordo com isso? Além de receber a verba da bolsa, né, que não é só o pagamento da mensalidade, porque é desta verba que ele vai conseguir tirar o pagamento dos docentes também da instituição privada, a manutenção e etc, etc, essa verba podia estar sendo empregada na construção na viabilidade de mais vagas na universidade pública e gratuita para todo mundo. Então, o Enem, quando ele foi criado em 98, o objetivo dele era avaliar anualmente como é que estava o aprendizado dos estudantes do ensino médio no país todo, né? E isso era para auxiliar o Ministério da Educação a elaborar políticas pontuais, políticas estruturais para melhorar a qualidade da educação no Brasil, né? E isso ia acontecendo, né, essas alterações, essa melhoria acontecendo à medida em que se fosse cruzando aí os dados, né, dos resultados desse Enem, né? Um outro objetivo, quando ele foi criado, era o de influenciar mudanças nos currículos, né? Aí a gente tinha os parâmetros curriculares nacionais, e isso aumentou ainda mais a importância do Enem. Então, no segundo ano, né, na segunda edição dele, em 99, o resultado do Enem já foi usado aí como modalidade para acesso alternativo ao vestibular em 93 das instituições de educação superior. Isso em 1999, tá? 5 anos depois, quando a gente estava em 2004, a prova passou a servir também para o ingresso em curso superior, no caso de candidato, que a nota do exame fosse o suficiente para ele se inscrever para conseguir essa bolsa de estudo em faculdade particular. E aí é que surge o ProUni, né? Então, impacta porque os donos da iniciativa privada não vão receber o dinheiro das bolsas. Entendemos. Esse que é um das dúvidas também dos nossos moradores, né? Porque eu também fui uma aluna do ProUni, né? Não pude estudar na época na UFMG e eu consegui ProUni e estudei na PUC, né? Na época eu tentei a UFMG, fiquei como primeiro excedente e não consegui entrar. Mas tá valendo. Bom, mais uma pergunta, Continuando a batalha, né, para que os seus filhos possam ir para a instituição pública. Afinal de contas, você paga imposto desde que nasceu. Aliás, antes de você nascer, né? Porque quando sua mãe ia lá fazer, né, as consultas ao ginecologista, já estava pagando imposto, né? Então, nós temos mais é que brigar e muito para que seja tudo público, gratuito e com muita qualidade, sabe? Os filhos dos trabalhadores e os trabalhadores merecem isso. Os meninos batem de motoboy aí o dia inteiro, para cima e para baixo, arrisca a vida, sabe? Nesse momento agora de pandemia, arrisca duplamente no trânsito, na questão da contaminação, e aí depois, na hora que eles resolvem que vão fazer uma faculdade, vai para onde? Vai para o setor privado. Não, tem que ir para a universidade que é pública, é para lá que eles têm que ir. Eu lembro de você dando essa aula falando a respeito dessa curva, né? Falando que chega um certo momento que a curva ela inverte, né?
O pessoal que é do ensino público vai para o privado e do privado vai para o público. Então, é essa a realidade, né? Mas é a luta que a gente tem de cada dia, né? De ofertar um ensino de qualidade público para todo mundo, né? É, é. Bom, outra pergunta, né? Hoje, 50% das vagas das universidades públicas federais se destinam a alunos vindos de escolas públicas. Essa cota já pode ser considerada um sucesso no acesso dos mais carentes ao ensino superior? Essa daí, quem vai falar? O Cristiano? Posso? Vai lá, Cristiano. Vamos lá. Fazendo a pergunta de uma forma um pouco mais objetiva, né? Se a destinação de 50% das vagas pode ser considerado sucesso no acesso aos alunos mais carentes para o ensino superior. O que a gente tem que pensar, na verdade, é que muitas pessoas não têm conhecimento dessa lei, tá? Que garante 50% das vagas para os alunos que são oriundos de escola pública, tá? A reserva de 50% das vagas ela está estipulada numa lei chamada Lei de Cotas, mais especificamente a Lei 2.711, tá? Sancionada em agosto de 2012. Tá? Em princípio, pode ser considerado um sucesso pelo simples fato de garantir maior diversidade dentro das universidades públicas. Tá? Claro, a universidade pública agora não vai ficar reduzida a somente um único grupo social ou uma camada social. Tá? Só que quando a gente fala de sucesso nesse sentido, pelo menos eu interpreto que a gente tem que olhar como que era o acesso na universidade pública dos estudantes vindos das escolas públicas e como que esse acesso se modificou ao longo do tempo, sobretudo depois da lei de cotas. Tá? Eu peguei uns dados para vocês terem ideia de alguns lugares, eu vou citar para vocês. Tá? Da própria Agência Brasil, isso está disponível, é de consulta ao público. Qualquer pessoa, todo mundo pode ir lá e verificar. Tá? Essa lei, só para a gente situar, define que as vagas, essas cotas para estudantes oriundos de escola pública, elas vão ser divididas em dois tipos. Tá? A metade seria para estudantes de escola pública com renda familiar inferior a um salário e meio per capita, e a outra metade para estudantes de escolas públicas com renda familiar superior a um salário mínimo e meio per capita. Em ambos os casos, a gente está falando de um percentual que vai corresponder também à soma dos negros, pardos e indígenas de cada estado. Tá? Para a gente falar e trazer essas estatísticas e mostrar como que essa lei modificou o cenário das universidades públicas, tá? Eu vou falar algumas estatísticas que estão presentes também num lugar onde está público e qualquer pessoa pode ir lá conferir, no Censo da Educação Superior. Tá? Em 2018, por exemplo, o censo de 2018 concluiu que 60% dos estudantes das escolas, das universidades federais, perdão, vieram de escolas públicas. Tá? A professora Analisa, ela citou agora, anteriormente, né, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, a ANDIFES. Tá? Essa associação realizou uma pesquisa em 63 universidades em todas as regiões do Brasil e também nos Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefetes, em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Tá? E nessa pesquisa mostrou que 70% dos estudantes das universidades federais estão na parcela que não é a mais rica da nossa sociedade. Tá? E que 51%, mais precisamente 51,2% desses estudantes são negros. Tá? Então é uma fatia considerável da população que compõe o cenário dos estudantes das universidades públicas. Tá? Mas só para a gente ter uma ideia, em 2003, quer dizer, muito antes, era um contexto bem diferente da lei de cotas, tá? Em 2013, mais precisamente, o percentual de estudantes
Nas universidades públicas, na faixa de renda que eu citei agora anteriormente, era de 42,8%. A gente arredonda para 43%. Era uma outra realidade. Tá? E, além disso, de acordo com essa mesma pesquisa, os estudantes das instituições federais de ensino superior que cursavam o ensino médio nas escolas públicas, lá em 2003 era de 37,5%. Né? O cenário atual é diferente, são 60% dos alunos que cursaram todo o ensino, 60,4% que cursaram o ensino médio nas escolas públicas. Então a gente vê, através desses dados que estão disponíveis no censo da educação superior, existem diversos que estão online, se a gente pegar esses dados e for comparando, a gente vê que esse número aumentou e aumentou ainda mais essa progressão a partir da lei de cotas. Ou seja, se a gente for olhar em termos estatísticos, em termos práticos, ela beneficiou, evidentemente, os estudantes de escola pública. Né? Só para constar, esses dados que eu estou falando agora, eles foram coletados entre fevereiro e junho de 2018. Tá? Não resta dúvida, portanto, que o acesso às universidades públicas, quando a gente pensa em estudantes vindos de escola pública, sem dúvida, se tornou mais democratizado pela lei de cotas. Interessante, né, a gente falar isso, porque dá uma certa esperança para os jovens, né, que vêm da educação pública, né, para eles poderem acreditar que vão conseguir, né, um futuro, né, uma universidade federal. Isso é o que muitos sonham, né, muitos desejam, muitos almejam por isso, né. Então, acho que isso dá essa esperança, né, Cristiano, né, Analisa essa situação, né, esses dados. Bom, mais uma pergunta. O modelo atual do Enem é o melhor formato, uma vez que sempre ouvimos reclamações sobre a quantidade de questões e sobre o tempo das provas. E aí? O que vocês acham? Quem que já fez o Enem aí? Na minha época de vestibular, o vestibular, pelo menos no FMG, era de primeira e segunda etapa. Né? Não, na época, É, pois é, na época quando eu fiz o vestibular foi muito engraçado. Foi em 2010 que eles alteraram. Eu estava estudando para o vestibular tradicional da UFMG. Chega em julho de 2010, o que que eles fazem? Altera para o Enem. Aí a gente foi tem que uma pensar que maravilha. são 180 questões, né, que os alunos têm que responder em um espaço de tempo, mais a redação. Antes de É, tudo, trata-se de uma prova. Né? O próprio nome já diz, Exame Nacional do Ensino Médio, onde os estudantes eles vão demonstrar a proficiência deles nos conteúdos diversos que fazem parte do ensino médio. Né? Então, é óbvio que o próprio caráter da avaliação, eu não sei se a professora Analise vai ter a mesma percepção que eu, pelo menos eu oriento os estudantes nas escolas onde eu trabalho dessa forma. Quando a gente fala de exame, quando a gente fala de prova, né, com certeza existe um propósito de medir o conhecimento dos alunos de uma forma muito mais sofisticada do que no dia a dia de uma sala de aula. Então, quando a gente fala de uma prova, é claro que as questões elas vão ser de uma complexidade diferente. O próprio fato do candidato da candidata a entrar no curso superior, ou a pessoa que está fazendo a prova para treinar, né, ou apenas para testar os seus conhecimentos, porque existem muitas pessoas que fazem isso. O simples fato de não ter acesso a um livro didático, um professor, isso já incorre numa dificuldade maior. Né? Então, o próprio caráter da, do momento da prova, né, já faz com que haja uma tensão, né, já é uhum, intrínseca. Né? Sobretudo porque a finalidade, pelo menos nesse momento do Enem, é a pessoa ingressar no ensino superior, né? Ensino superior público. E as vagas, elas têm um certo número. Então, evidentemente que o número de questões
que os alunos e alunas têm que desenvolver nos dias de prova, realmente colocam à prova não só o nível de conhecimento e habilidade no que diz respeito ao conteúdo, mas também a maturidade emocional, a capacidade de foco, de concentração e muitos outros aspectos psicológicos que envolvem a vida dos jovens. Eu falo por mim, viu? Na época, quando eu prestei o vestibular, fazer o Enem com 180 questões, na minha época, eu não lembro direito, mas era o final de semana, né? Era sábado e domingo, atualmente é um final de semana, né? A prova é um cada final de semana. Era bem difícil, viu? Hoje em dia eles dificultaram. Hoje em dia estão dificultando mais nas questões das provas também, né? Tem até a pergunta que nós vamos colocar depois do Danilo, né? Para poder vocês poderem nos ajudar, que pode ser também uma resposta para essa questão do nível de dificuldade das provas, né? O que a gente tem que pensar, na verdade, é que o Enem trata-se de uma prova onde a pessoa tem que se preparar para fazer a prova. Independentemente de ser tudo no mesmo dia, ou separadamente, resolver um número tão grande de questões, de temas tão diversos, é difícil. Então, para que a pessoa tenha um resultado bom, né, um alto índice de acerto, é necessário que a pessoa se planeje e estude bastante. Eu gosto muito de fazer analogia de uma pessoa que corre maratona, por exemplo. Né? A gente que está participando aqui agora, se a gente tiver que dar, como se diz, uma carreira, se a gente tiver que correr 150 metros, a gente consegue. Mas correr uma maratona, quer dizer, 42 quilômetros, a gente não vai, por exemplo, levantar uma bela manhã e falar, hoje eu vou correr 42 quilômetros. Né? Até quem fala muito isso é o próprio Drauzio, que já está na terceira idade, é um corredor de maratona e é um exemplo nesse sentido. Ele fala, exige muita dedicação, muito esforço e persistência. No caso do Enem é a mesma coisa. O aluno, a aluna que deseja fazer o Enem, ele e ela precisam entender que, na verdade, trata-se de uma prova aonde vai ser exigido um grau de concentração, de foco muito grande. Então, quando a gente pergunta se o modelo é o mais adequado ou não, claro que vão existir opiniões muito divergentes sobre se esse é o melhor modelo. Né? Mas todos os tipos de exame de vestibular, para se ingressarem na instituição de estudo, esses exames eles não se mantêm, né, da mesma forma através dos tempos. É claro que existe uma equipe de gestores educacionais, de educadores, de professores, de pedagogos e pessoas que também acompanham a elaboração das questões, a correção dessas questões, inclusive das redações, que não é uma coisa fácil. São pessoas que se dedicam muito para fazer um bom trabalho, sempre a cada edição enxergam a possibilidade de melhorar, né, e de fazer com que o exame ele seja cada vez mais sofisticado e, ao mesmo tempo, permita aos jovens se desafiar no sentido de adquirir mais conhecimento e também ter como resultado da sua pontuação ingressar no estudo superior. Então, se o modelo é o mais adequado, certamente muita gente acredita que não. Né? Mas, com certeza, o que a gente tem que lembrar é que é um modelo que foi pensado, foi analisado por pessoas que trabalham na educação e, com certeza, pessoas que têm. Quero agradecer mais uma vez o convite, quero dizer que me senti lisonjeada com a lembrança carinhosa do meu nome. Eu estou à disposição para outros encontros, outros momentos. Eu desejo muito que a moçada aí do Goiânia e região que vai fazer Enem esteja preparada, ah,
e que dê conta de driblar o TRI e tenha sorte também. E, e avalio que para que nenhum estudante tenha o seu ingresso na universidade prejudicado, nem pela crise da pandemia da Covid-19 que a gente está vivendo agora, nem pela insensibilidade do MEC, é fundamental que o Enem seja adiado. É fundamental que o Ministério da Educação suspenda o calendário previsto para o Enem e que aguarde tanto o desenrolar dos acontecimentos, das questões que a pandemia está nos trazendo, quanto o retorno às atividades presenciais para redefinir a sua realização. Eu quero dizer que eu pessoalmente, eu particularmente, não acredito que o Ministério, neste momento, tenha voltado atrás. Eu avalio que eles estejam tentando evitar que a Câmara dos Deputados vote, né? O Senado já votou e agora foi para a Câmara. Então, o fato de eles dizerem que estão reconsiderando pode fazer com que a Câmara não vote. Eu acredito que a gente tem que continuar a pressão até que a gente tenha a definição do Parlamento brasileiro de que do adiamento do Enem 2020. Eu quero muito que breve a gente possa voltar a passear nas praças, que breve a gente possa voltar a conversar pertinho, que breve a gente possa voltar a fazer aquilo que a gente tanto faz, tanto brasileiro quanto mineiro, né? Que é encontrar e pegar e, e, e botar a mão e dar 3 beijinhos, né? Eu quero muito que a gente dê conta de breve e logo, o mais rápido possível, né? Mesmo a gente sabendo que isso não é coisa para o ano que vem, isso ainda demora, né? Que a gente consiga vencer aí o coronavírus e quero que quando isso tiver acontecido, a gente conseguir vencer o coronavírus, que a gente vença outras doenças, né? Mas aí que são doenças sociais e não doenças biológicas, né? Quero que a gente consiga ter vencido também a doença que faz com que a gente, principalmente nós negros, em especial vocês jovens negros, e em especial vocês jovens negros das periferias, tenham o temor, né, de ser aí os próximos João Pedros, né, e serem mortos por causa da cor da sua pele. A Covid vai passar, povo, e a injustiça social também, porque a gente vai continuar aí firme nessa luta, tá? Sigamos. Kiane, muitíssimo agradecida, Hugo, muito agradecida. Oxe, Cristiano, foi uma satisfação enorme dividir aí essa conversa hoje com essa moçada, com você, tá? Muito agradecida mesmo. Saúde e paz. saúde, Nós que paz. agradecemos, Annalise. Muito obrigada. Muito grata pela participação hoje. E fica o Eu convite, né, também, para próximas, né? eu também gostaria de agradecer, em nome dos meus alunos e alunas que estão assistindo, vão poder acompanhar, terão a oportunidade de acompanhar o nosso diálogo depois também, e em nome dos meus colegas e da educação, né, professores e professoras, supervisoras, eh, diretores e diretoras que vão ter oportunidade de encontrar no nosso diálogo não só alguns esclarecimentos, né, sobre Enem, mas, sobretudo, lições de cidadania, oportunidades de refletir e questionar, né, sobretudo depois das palavras que a professora Annalise proferiu para a gente. Né? Então, em nome de todas essas pessoas, eu agradeço. Tá? Gostaria também de mandar um recado, especialmente, tá? Para todo mundo que for prestar o Enem esse ano e, de uma forma ou de outra, tem o grande desejo de entrar no ensino superior, sobretudo na universidade pública. Tá?
ninguém se resume a uma circunstância. Ninguém se resume a uma nota de prova. Se é a segunda, terceira, quarta vez que você está fazendo o Enem, né? E agora você tem que fazer o Enem numa condição muito mais desafiadora do que as outras, porque nós estamos em meio a uma pandemia, uma doença grave, séria, para a qual não existe cura ainda. Saiba que, independentemente do resultado, você é uma pessoa de grande nobreza e que merece muito respeito de todas as pessoas. Tá? Existe um pensador chamado Daisaku Ikeda, né? Que ele, as palavras que ele gosta muito de incentivar, sobretudo os jovens, ele cita que a causa da grande vitória, né, é feita nos dias de grande perseverança e nos dias de maiores desafios. Então, com certeza é uma oportunidade muito maior assim para todo mundo demonstrar o seu valor, mas não o valor depois que sai o resultado de uma prova do Enem ou qualquer avaliação, mas o valor de se desafiar a vencer a própria circunstância, a vencer o próprio contexto, tá? E realizar a sua grandiosa revolução, tá? Revolução humana no sentido de que, olha, a situação está difícil, mas eu não vou esmorecer. Eu tenho as minhas angústias, eu tenho meus medos, eu tenho os meus dramas, mas eu sou afortunada porque, independentemente disso, eu tenho pessoas que podem me incentivar e eu sei que minha jornada ela não termina aqui e não se resume nos tropeços ou naquilo que eu ainda não consegui conquistar. Então, essa mentalidade é muito importante. Então, por favor, persevere, tá? Mantenha sempre foco, tenha esforço, tenha persistência, tenha convicção de que, com certeza absoluta, de uma forma ou de outra, você vai conseguir realizar os seus sonhos, tá? E aproveito também a oportunidade para agradecer ao Comunica Goiânia, agradecer a Kiane, agradecer ao Hugo e todas as outras pessoas que participaram na elaboração desse nosso encontro, desse nosso diálogo, que não estão agora, mas participaram nos bastidores. Sim. Tá? É um projeto muito legal, muito interessante, que proporciona não só o conhecimento de um tema específico, mas também para que quem escute, né, os nossos diálogos e os demais que estão lá no canal, para que a pessoa se sinta realmente abraçada, se sinta cidadão. Eu acho que é o momento onde nós precisamos realmente reafirmar esses valores. Tá? E no mais, por favor, contem comigo para outros projetos ou para tirar quaisquer dúvidas. Eu aproveito também, até remetendo uma das questões, existem muitos professores, tá? E professoras que estão criando uma conta, por exemplo, no Instagram, professor fulano, professor ciclano, específico para fazer algumas lives de 20 minutinhos, 15 minutinhos, 2, 3 vezes por dia, sabe? Para resolver aquela questão de matemática, para tirar aquela dúvida sobre biologia e por aí vai. Por favor, pesquisem por esses professores que preparam com tanto carinho esse conteúdo. Tá? É uma oportunidade a mais para vocês entrarem em contato com um profissional da educação e tirar a dúvida que pode fazer aquela diferença na hora que você for fazer a prova do Enem. Bom, foi um prazer muito grande e eu espero que as respostas tenham atendido a expectativa de vocês. Eu acho que superou. Cristiano, Annalise, muito obrigado. Kiane, vamos bater palmas agradecendo? Pessoal, muito obrigado. O áudio, batendo palma de novo. Você estava sem áudio, voltou agora. Tá. Eu também fiquei sem Eu áudio no queria YouTube. agradecer de novo vocês. Me desculpa qualquer coisa, desculpa-nos qualquer coisa. Nós ainda estamos aprendendo, né, Hugo, nesse negócio de Estamos. live, com esse tema Estamos. assim tão interessante, tão estimulante, mas foi muito Necessário. bom, foi muito bela a participação, a conversa, necessária. Eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas, não só dos jovens aqui da nossa comunidade, mas creio eu, né, de Belo Horizonte, do mundo, né, do Brasil, que pode entrar e assistir. Então,
Eu acho que essa é uma oportunidade bela que a gente está podendo promover para essas pessoas que vão fazer o Enem esse ano, né? Não sei quando for fazer a prova, né? Então, para poder acabar um pouco com essa ansiedade, com essa questão toda que nós já estamos vivendo dessa pandemia, e tem também essa questão da prova do Enem. Então, que a gente possa conseguir serenar, que a gente consiga serenar essas pessoas também para poder ter paciência, né? Para esse momento tão delicado que estamos vivendo. Ficando em casa, né? Seguindo os conselhos do Cristiano e conselhos da Annalise, vamos seguindo. Bom, gente, obrigada mesmo de novo. A imagem da Annalise travou. Cristiano, valeu. Foi um Cristiano, prazer Obrigado pelo Annalise, convite novamente. de novo. muito obrigado. A gente vai ficar aqui, né, Kiane, para mostrar o nosso patrocinador queridíssimo, o pessoal do SIC. Obrigado, Annalise. Obrigado, Cristiano. Felizes, sigamos. Alô, Cristiano. Tchau. Foi um Depois a gente prazer, fala até mais. breve. Tchau, tchau. Mas eu. Então vamos Bom, aqui, cara. Vou colocar conosco aqui na nossa tela. Fala pra gente aí, Kika, como que é essa promoção do SIC? Fala pro pessoal o que é o SIC. Enquanto isso, vou colocar aqui. Olha, olha, olha. eu vou ler a sigla porque eu esqueci o nome da sigla. Minha cabeça de. Cabeça. Bom, o SIC é o Centro Integrado de Comunicação, que está localizado aqui no bairro Goiânia, né, com a Soraya, que coordena esse centro. Ele está localizado lá na rua Tujutuí 102, bairro Goiânia. Bom, é um centro que dá as orientações, né, de psicopedagogia, né, orientações para crianças, né, em especial. Mas a Soraya ela abriu uma exceção, né, para poder atender também jovens que vão prestar o Enem, que estão tendo dificuldades assim com relação a escolha, talvez o curso, né, com relação a alguma disciplina. Então, ela vai dar essa orientação para vocês, como profissionais de qualidade, como profissionais que estão preparados para poder atender nesta área, né? Então, fica o convite para você que ainda não participou do sorteio. Você pode participar e dar de prêmio para uma outra pessoa que vai participar, fazer o Enem esse ano. E assim como foi orientado na nossa conversa com a Annalise e com o Cristiano, né? Para acabar um pouco com essa ansiedade dos jovens, que já está passando por um momento muito delicado da pandemia, ainda tem o Enem, né? Então, mas todo mundo já passou por esse processo, né? O de ansiedade muito forte, né? Porque é uma fase o jovem tem aquela fase que está 18 anos, né? Entrando na vida adulta, saindo da juventude, entrando na vida adulta, aquela confusão toda, São ainda muitas tem uma pandemia cobranças, pela frente. né? Então, Então, cobranças, eu acho ansiedades, que estresses, todo né? mundo já Então, passou por isso. Então, acho que vale a pena a gente ajudar essa juventude que anseia por informação, que anseia por conhecimento, que anseia por ser visto, reconhecido, né? e Então, por fazer quem tiver aí diferença essa nesse, oportunidade de participar. Oi? e fazer diferença nesse nosso país aí, né? No nosso E cantinho, fazer a na nossa diferença, né? cidade, nosso estado, É, no nosso país. Então vão lá no é SIC, lá igual que o tem Cristiano disse, né? psicologia, psicopedagogia, São, fonoaudiologia, são várias especialidades, pessoal super preparado, conheço há muito tempo, super indico. Vão lá, aproveita essa isso mesmo. oportunidade, né? E vamos lá, né? Estão aqui pertinho da gente. Rua Tujutuí, 102, aquela rua ali paralela à Avenida Água Limpa. Isso mesmo.